A paz do Senhor Jesus, amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus, que Deus abençoe todos vocês, que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus ao canal A Paz de Cristo. Meus amados, estamos aqui neste momento para meditarmos na Palavra de Deus, que se encontra aqui no livro de São Lucas, no capítulo 5, cujo tema diz: A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Você que tem a sua Bíblia próxima a você, medita conosco, acompanhe a mensagem. E se você não está próximo à sua Bíblia, depois você pega e leia para a glória de Deus. Amados, estamos aqui, aleluia, para falar do amor de Cristo. Você é convidado a ouvir a palavra de Deus. Deus quer visitar a cada coração nesse momento. Vamos ler a palavra de Deus que diz: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze ter ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Senhor, meu Deus e meu Pai, perdoa todos os nossos pecados, as nossas falhas, nossas ignorâncias, em palavras, por obras, em pensamento. Senhor, visita cada lar, dando paz, alegria, felicidade nesse dia maravilhoso. Que o Senhor possa suprir as necessidades de cada um, cortando também os laços, as armadilhas, todo o mal que se levantar contra o teu povo, contra aquele a qual o Senhor tem chamado, um chamado especial. Realiza um grande milagre, assim como o Senhor, meu Pai, fez na vida dos discípulos no passado. Realiza sonhos, milagres, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, aí está a palavra de Deus para nós. A palavra essa que limpa nosso coração, transforma nossas almas, que faz o homem ter uma mudança de vida. Porque quando a gente conhece a palavra de Deus,
Deus trabalha e faz algo especial na nossa vida. Meus amados, nós vimos aí essa história maravilhosa contada na Bíblia Sagrada, capítulo 5 de São Lucas, que nós acabamos de ler, do 1 ao 11. Amados, o que diz a palavra de Deus, que onde Jesus estava, ali estava uma multidão, estava atento para ouvir a palavra de Deus, estavam atentos àquilo que saía da boca do Filho de Jesus, ou melhor, do Filho de Deus, que era Jesus. Jesus estava ali junto ao lago de Genezaré, como diz a palavra. Estava, meus queridos, também ali os discípulos à beira do lago, da praia ali. Eles eram pescadores e estavam, meus amados queridos, lavando as suas redes, porque trabalharam toda a noite e, meus amados, não conseguiram pescar nem um só peixe. Sabemos que Jesus é o que conhece tudo, sabe de tudo, vê tudo. E ele viu ali o momento em que aqueles discípulos estavam se preparando para ir embora, porque todo o trabalho da noite, da vigília da noite, ali na madrugada, pescando, não pescaram nada, não pegaram nada. Mas a palavra de Deus vai dizer para nós que, entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e, assentando, os ensinava no barco a multidão. Jesus, meus queridos irmãos, ele fez primeiro aquilo a qual ele veio, que era trazer a palavra. Então o que aconteceu? Ele pegou aquele barco, sentou ali e começava a pregar a palavra de Deus para aquela multidão que estava ali. A Bíblia diz aqui, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Olha, eles acabaram de lavar as suas redes, mas Jesus disse para eles retornar novamente ao mar e lançar as redes para pescar. Agora Pedro, respondendo, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Veja, meus queridos irmãos, a palavra de Jesus, ela tem grande poder, ela tem grande autoridade. O versículo 6, e fazendo assim, obedeceram assim à voz do Senhor, e colheram uma grande quantidade de peixes. A Bíblia diz que rompia-se-lhe as redes, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Meus amados irmãos, observa, eles trabalharam a noite toda, não pegaram nenhum sequer peixe. Mas quando Jesus ordenou que eles retornassem ao mar para lançar as suas redes, eles poderiam dizer para Jesus: olha, Jesus, nós estamos cansados, trabalhamos a noite toda, não pegamos nada, nenhum sequer um peixinho. Eles poderiam justificar-se diante de Jesus o cansaço físico, a exaustação, estavam exaustos. Eles poderiam recusar, mas a Bíblia diz aqui: e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus após a colheita de peixe. Diz a Bíblia aqui,
retornando aqui ao versículo 7, eles fizeram sinal para aqueles companheiros que estavam do outro lado do barco, outro barco, que fossem ajudar, e foram e encheram, diz a Bíblia, os barcos de maneira tal que iam a pique. Eles pegaram grande quantidade de peixes. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Veja, meus queridos irmãos, Pedro, ao ver os milagres que Jesus fez, ordenando que eles lançassem a rede novamente ao mar, Pedro ficou admirado e prostrou-se aos pés de Jesus. Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pedro agora reconheceu a soberania de Deus, o poder de Deus, a ponto de pedir ao Senhor para que afastasse dele, porque ele era um homem pecador. Sim, se foi para o pecador, para a pecadora, todos nós somos pecadores, se foi para isso que Jesus veio, pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também o de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homem. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Nesse momento, após o milagre da pesca que houve ali naquele lago de Genezaré, meus amados, o espanto veio sobre os discípulos, sobre Pedro, sobre os que ali estavam. Jesus tinha um chamado para Pedro. A palavra de Deus está dizendo para nós que de igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, eles trabalhavam ali com a pesca. E Jesus disse para eles, a Simão: não temas, de agora em diante, para todos aqueles discípulos que estavam ali, especialmente também para Pedro, não temas, que de agora em diante serás pescador de homens. Veja, meus queridos irmãos, Jesus estava chamando eles para pescar alma, pescar homens, porque Jesus tem grande chamado, e teve no passado e tem no presente século, para o homem, para a mulher. Vejam esse versículo 11, que é muito importante e interessante. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aqui diz que eles deixaram as redes, os barcos, e foram, meus queridos irmãos, atrás de Cristo, para pregar a palavra, para falar do amor do Senhor. Veja que este milagre, além de ser uma pesca, que os discípulos ficaram frustrados, porque trabalharam a noite toda, não apanharam nada. Agora Jesus manda eles retornarem, lançar as redes. Eles não debateram. Mesmo que Pedro, justificando diante dele, disse: olha, Senhor, trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra. Veja que a palavra de Jesus, ela tem poder. Jesus tem poder de mudar toda a situação, e nesse momento ele fez uma mudança total na vida daqueles que estavam ali, um chamado especial. Ali eles estavam recebendo da parte do Senhor, a ponto de ficarem espantados. E ali Jesus disse para eles:
Não temas, que de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. É o que Deus, é que o Senhor quer fazer na vida de você. É nós largarmos tudo e seguir a Cristo. Largar o pecado, largar a vaidade. Tudo, assim como eles fizeram. Largaram as suas redes, largaram os seus barcos. Aquilo que era a ferramenta de pesca, que era o trabalho deles, eles largaram e deixaram tudo e o seguiram a Jesus. Amados, estamos vivendo o tempo do fim e o inimigo das nossas almas sabe muito bem que o tempo está chegando, que as horas estão se aproximando. Então é tempo de nós deixar tudo e seguir a Cristo. Deixar a mentira, a fofoca, o engano, o disse-me-disse, a contenda. É necessário deixar tudo, porque não adianta nós querermos ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Que as pessoas não querem deixar as suas vaidades, as suas coisas mundanas. Então Deus quer que nós fazemos como os discípulos, deixar tudo e seguir a Cristo. Esta é a palavra de Deus para nós. Que Deus, ele tem um projeto lindo com as almas, mas o inimigo também tem um projeto para destruição, porque ele não quer ver ninguém em paz. Que o Espírito Santo possa iluminar nossos corações, o seu coração, a sua alma, a sua casa, seu lar, sua família, porque as lutas vêm, elas não vão ficar toda a vida nos oprimindo, ela vai passar, porque o Senhor é o dono da vitória, assim como os discípulos fizeram. Levaram as redes, levando as redes, ou melhor, os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Nós também temos que fazer da mesma forma para alcançar a vitória e a vida eterna através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que você receba da parte de Deus as bênçãos a qual Ele tem para te dar. Que Deus abençoe todos vocês. Um abraço do canal A Paz de Cristo. Fiquem todos com Deus e até o próximo oportunidade que Deus nos conceder. Fica na paz do Senhor.